Programa Tema Livre, de olho na saúde, na sua saúde. Nós queremos ver essa população de Joinville, de Santa Catarina, sempre em boa forma. Por conta disso, a gente sempre traz pessoas que entendem muito e que são apaixonadas pela área da saúde, sempre a trazer boas informações. E hoje não vai ser diferente. Vamos conversar com a nutricionista, ela que é muito conhecida na cidade de Joinville, Juracy Terezinha Verdi. Não sei se é Verdi ou Verde. Boa noite, Juracy. Marcos. É verde, pode ser, né? Não tem problema nenhum, não vai modificar, né? Verde, o que é natural? Teus ancestrais já fez um estudo da tua árvore genealógica? Então, é muito italiano, muito italiano, tudo buona gente, tudo né? Buona gente, né? Você como nutricionista, então, você deve dedicar um carinho especial às massas como uma boa italiana. Olha só, ixi, aí a gente fica com confusões, né? Porque a alimentação equilibrada não é a deles, né? É muito amido, muito carboidrato, muita gordura, né? A alimentação italiana é uma delícia, mas tem os seus contras, né? Há quem diga que a boa alimentação é aquela, principalmente no sul da Grécia, junto ao Mediterrâneo. Aí tem coisas lindas. A gastronomia italiana é linda, desde que a gente consiga fazer uns aparos, né? No processo todo, mas ela é riquíssima, né? Hoje, se você, como nutricionista, você tivesse que optar por um tipo de cozinha hoje no planeta Terra, para onde você iria? Que maravilha! Com certeza brasileira. Brasileira, né? A nossa né? comidinha, né? Por conta Nosso de toda a diversidade, arroz, toda a riqueza. A riqueza que nós temos de alimentos, de cores, de aromas, de sabores, né? É incrível, né? Nós temos um país assim que não sei porquê, a gente sabe o porquê, claro, que a gente tem tanta fome, tantos desequilíbrios nutricionais que vêm, né, do processo alimentar. E a gente tem riquíssimas, né? Tem fontes riquíssimas de alimentos, alimentos importantes, né? A nossa castanha brasileira agora, né? Que está sendo, né, encaminhada para todo o mundo, o nosso açaí, que é daqui. A gente fica, né, de olho na cozinha internacional quando temos uma riqueza tremenda em nosso país. Exatamente, a gente não foca, né? O que temos, aqui a nossa região, né, Marco? A gente tem riquezas maravilhosas, temos aí bananas, né, de vários tipos, as espécies das batatas, né, vários, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, como a gente estava conversando, e lá eu não conhecia, além da batata inglesa, a batata doce. Quando eu vim para cá, eu falei, nossa, olha a diversidade, né? Olha que preciosidade. Né? Esse é o nosso Brasil. Exato. E colorido. O nosso Joinville, cheio de coisa boa, maravilhosa, um monte de alimentos que a gente tem aí produzido próximo às nossas regiões, né? Nutricionista Juracy, então, obesidade é uma doença? Com certeza, Marcos, né? Não se coloca assim, inclusive a Organização Mundial da Saúde coloca como definição por ser uma doença por desequilíbrio nutricional e processos inflamatórios, né? Então, tem toda essa síndrome? Tem sim, né? Mas ela tem que ser tratada de uma forma correta e focada nas consequências, no que está provocando aquela pessoa estar com aquele sobrepeso, com aquele quadro patológico que levou ela a fazer a cirurgia, né? Então, o que acontece muito aqui em Joinville? Até hoje pela manhã eu estava tentando levantar alguns dados e eu fico preocupada, né? Porque nós temos basicamente 3 grupos que fazem cirurgia bariátrica em Joinville, né? Já, né, colocados. E, em média, a gente está fazendo, em média, 4 cirurgias, em média, por semana em Joinville. 4 cirurgias por semana? Por semana. Só o processo do regional, que faz junto aquele trabalho maravilhoso, lá com aquela equipe maravilhosa, né? Muito focada, tem uma nutricionista interessante, toda a equipe lá merece, né, um olhar especial. Aquele grupo, né, a gente percebe que está tendo a evolução, o prognóstico um pouco mais focado no processo. Enquanto tem grupos em Joinville que não se coloca de uma forma clara tudo o que acontece no procedimento cirúrgico, né? Então, faça a cirurgia, ótimo, Joinville está muito bem com isso. A técnica cirúrgica está ótima. Agora, o antes e o depois da cirurgia, como que isso vai ficar? Eu tenho pego direto pessoas espoliadas, todas desnutridas. Até a semana passada eu peguei uma, ela falou assim, Juracy, 1000 vezes antes da cirurgia. Agora, viu, Juracy, porque a cirurgia, me corrija se eu estiver errado, querendo ou não, é uma agressão.
ao corpo, né? Eu costumo falar assim, que é uma amputação. Você corta um pedaço de um órgão teu que ele fica inapto. O que não é natural. Não é natural, então você amputa, né? Sim, acabou fazendo um processo de amputação. E melhor, você até tira um outro processo que, na verdade, todas as cirurgias, a gente podia aqui falar um dia todo, né? Tem vários aí agora, outras técnicas também, até mais agressivas, assustadora, né? Para o quadro da nutrição, né? Curitiba está sendo uma assim que, nossa, assim, né? Até assusta. O cara está tirando todo o intestino das pessoas, né? Como essa pessoa vai viver? Sendo que o nosso intestino, ele é responsável para estar colocando os nutrientes dentro do nosso sangue, dentro da nossa célula, né? Então, é simplesmente se olha o foco do emagrecer. E não é isso, tá? Então, não é... E assim, outras pessoas não fazem cirurgia... Estamos nos distanciando da felicidade, né? Exato. Não, a gente foca só o emagrecimento sem medir as consequências. Exato, acho que essa é a palavra. As consequências não são olhadas e não são explicadas e não são clareadas ao paciente, e ele chega lá e ele assusta e ele não consegue se entender o que está acontecendo. Então, o correto disso tudo, né, Marcos, seria interessante, eu vejo que algumas equipes têm, principalmente esse pessoal do regional que eu tenho acompanhado, e que eu quase não pego o paciente deles, pego dos outros grupos, né? E no consultório eu estou com mais ou menos mais 80 pessoas, né? Pessoas que submeteram a uma cirurgia. Sim, e eu tenho também um grupo de trabalho que eu faço na prefeitura, onde é o meu trabalho. Eu estou com 120 pacientes servidores públicos de cirurgia bariátrica, né? Então, quando eu comecei esse trabalho, a maioria deles estavam em afastamento, em desvio de função ou já indo para a perícia, todo esse processo, porque não tinham condições de trabalhar, né? E aí a gente começou todo esse trabalho e agora a gente tem uma percentagem maravilhosa de aceitação. Claro que a gente não pode dizer que é 100%, porque é muito contexto. Então, quando a gente consegue pegar a nutrição, consegue pegar um paciente antes do processo cirúrgico, tá? O ideal é isso, é que o paciente seja trabalhado pelo menos 1 ou 2 meses antes do processo cirúrgico. Aí você consegue equilibrar ele nutricionalmente, tá? Você consegue perceber ele do que está acontecendo, orientá-lo do que é o depois da cirurgia. Ou seja, um trabalho sério e necessário. Sério, com perfil, né, com qualidade, porque com isso ele vai para o processo cirúrgico mais tranquilo, vai ter uma boa evolução na cirurgia, né? E depois no pós-operatório, inclusive todos os nutrientes que vai ajudar na cicatrização, na melhora do humor, em todo o processo, né? Porque a maioria dos obesos, eles têm desequilíbrios grandes de nutrientes, né? Inclusive, eu tenho até um trabalho assim que eu estou levantando, mais ou menos desses que eu estou atendendo, 70% tem problemas emocionais que já estão na medicação para depressão, tá? Então, quando você olha esse perfil, como que ele vai lidar com a situação depois da cirurgia, onde comer é um prazer, é claro, você tem um prato, onde hoje, né, faz toda aquela refeição, que no mínimo aí 600, 800 gramas, né, aquele bife, todo aquele processo. Aí ele passa desse volume para 50 ml. Claro. É um copinho de café. E isso ele vai ter que levar, exatamente, para tomar isso ele vai ter que levar no mínimo 30 minutos, senão entala, tranca, ele vomita, ele fica mal, né? Porque ele não entendeu o processo todo, que é devagar, é lento. Juraci, sabe que eu acho que os planos de saúde deveriam apostar mais na nutrição. Iriam gastar menos com cirurgias, né? Ou pelo menos as consequências, os problemas seriam menores. Juraci, qual é o teu endereço eletrônico? Juraci, T de Terezinha, né? E V de verde, tv@gmail.com. Tá? Juraci, tu vai dar 2 conselhos. Em 1 minuto você vai aconselhar quem está pensando em fazer cirurgia. E no 2º minuto você vai aconselhar quem fez a cirurgia. Pode ser? Eu sei que é pouco tempo, mas eu quero te convidar outras vezes, porque te admiro muito enquanto profissional, enquanto pessoa. E é exatamente nessa direção. Tem que correr, o mundo tem que correr. O Marco, poxa, não falei nada, menino. Mas eu vou te convidar mais vezes, daí você vai falar bastante. Gente, eu acho que é bem sério, assim, né? É uma coisa séria, me preocupo bastante. Eu sei que tem situações que a gente também não pode segurar tudo, né?
mas eu vejo muito processo da nutrição ainda. Então, quem está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, que já tentou tudo, e assim, o que se tenta muitas vezes são processos que não vai resolver. Não tira a causa do processo da obesidade. A gente tem que buscar a causa, não os sintomas. Os sintomas todo mundo consegue, né, o médico foca e tal. O que está provocando aquela pessoa a estar gorda? Tá? Então, é a causa. E mesmo com a bariátrica não vai funcionar se não tirar a causa. Daqui a 4, 5, 6 anos, como tem os trabalhos aí, a pessoa volta a estar gorda e pior. Tá? Então, quem está pensando a fazer cirurgia bariátrica, procure muito, se informa, leia, busca. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que se chama Denise Carreiro, que você já conhece? Já. Tá? Foi uma pessoa assim, eu admiro ela, porque... Inclusive, já entrevistei, né? Já, você que a trouxe aqui. Exatamente, é uma pessoa muito linda. E ela tem até no YouTube algumas falas muito legal, uma fala simples. Então, quem está afim, olha para esse lado, tá? Ir para um processo consciente. Segunda pergunta que você me pediu, né? É isso? Tu tem meio minuto agora. Nossa, meu Deus. Após a cirurgia, gente, procurem equipes, procurem profissionais, principalmente nutricionista que esteja focado no assunto e que consiga trabalhar com esse processo, especializada na área, né? E voltando a dizer, a complementação, né? Além da comida, dos alimentos, a pessoa precisa estar tomando suplementação para o resto da vida, pouco ou muito. E pior, a vitamina B12, gente, não adianta, tem que fazer injetável ou sublingual, não adianta comer, não vai funcionar, não tem mais estômago. E o centro é o seguinte, o centro funciona nos Estados Unidos, onde a composição dele é quelada lá. Nós aqui no Brasil é o centro na sua forma simples, os nutrientes são na forma simples. Então, como a pessoa não tem estômago, ela tomou aquilo, mas não absorve. Então, tem que ser os nutrientes na forma quelada para a pessoa conseguir aproveitar aqueles nutrientes e ficar bem, equilibrada, né? E aí buscar a equipe multiprofissional bem adequada. Doutora Juracy Terezinha, vida longa para você. Né? Obrigada para todos nós, se você tiver vida longa, Marcos. É muita informação dentro do campo das coisas saudáveis. Marcos, para todos nós, seres humanos, né? E com saúde. Não adianta a gente ter vida longa e ficar um quiabinho, como eu falo, né? Com fraldinha, com caninho no nariz para comer, isso não é vida. É verdade. Né? Então, assim, saúde é saúde na sua plenitude mesmo, ok? Legal o nosso bate-papo com a nutricionista doutora Juracy Terezinha Verdi. Ela que é especialista em muita coisa aqui. Se eu fosse falar no teu currículo aqui, eu ficaria... Você que é formado em São Leopoldo, na Unicinos, nutrição e dietoterapia infantil também com especialização, nutrição clínica, administração hospitalar, nutrição clínica funcional e vai por aí afora. Exato. Tá aí, gente, nós queremos que você fique dentro do campo das coisas da vida saudável, da felicidade. É isso que a TV Brasil Esperança deseja para vocês.